muita gente chorando. E essa capacidade que a gente tem de se emocionar, né, com aquilo que a gente vê é fundamental. É fundamental porque demonstra que a gente sente uma coisa importantíssima para que a gente possa mudar o planeta, que é a compaixão. Se nós não temos compaixão, se nós não somos compassivos, nós não conseguimos fazer a transformação. Porque se não temos compaixão, nós somos indiferentes à realidade do outro. Nós não temos empatia com o outro, seja ele, esse outro, quem for, seja um animal, seja uma pessoa em sofrimento. Se a gente não tem isso, a gente não transforma. Aí a gente não pode educar, porque a educação é transformadora, não é mesmo? Então eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui junto com vocês hoje, sabendo do trabalho, né, que a escola faz com todos os funcionários, professores, enfim, essa discussão sempre em pauta, né? Fiquei muito feliz de estar junto e de perceber que vocês sentem exatamente o mesmo que eu sinto, que é o que me moveu ao longo da minha vida, da minha trajetória, que é que move a trajetória da Leila e de todos os nossos colegas e companheiros, que é a compaixão, né, pelo sofrimento do outro. E nós fizemos uma opção, né, de trabalhar com animais, de nos organizarmos em relação à defesa dos direitos dos animais, que é o direito à vida, basicamente, e fundamental, o mesmo direito que temos, a vida, e não só direito à vida, mas direito a uma vida digna, a dignidade da vida, né? E exercer esse direito na sua plenitude. E a gente começou essa batalha e não é de muito longa data, até porque a questão do meio ambiente é uma questão muito nova, né, para todos nós. Se os professores que trabalham com a biologia sempre estão colocando isso, né, no seu discurso, na sua prática, sabem muito bem que nós começamos a perceber a importância de rever as nossas ações sobre esse planeta há 3 décadas, mais ou menos. Né? A questão ambiental começou a tomar corpo, tomar forma a partir da década de 70. Então nós somos muito novos nisso, né? Nós somos ainda quase que embrionários, né, na luta pela defesa do planeta. E a questão dos direitos dos animais, ela é mais nova ainda. E nós que somos educadores, que somos professores, que estamos no dia a dia na nossa sala de aula, nós temos uma importância muito grande nesse processo de criar culturas, né? Então, falar sobre o crime contra a fauna, o crime contra a flora, falar sobre a necessidade de que a gente resgate a natureza para que a nossa própria sobrevivência, né, seja garantida, a sobrevivência do planeta, né, com os nossos alunos, com os nossos estudantes, a gente vai disseminando e nós somos multiplicadores, né, e esses alunos vão levando para os seus pais, para as suas casas, para os seus parentes, e de repente a gente muda o mundo, né? E a coisa funciona assim. E enquanto a gente está tentando mudar o mundo, a gente percebe uma situação meio caótica, meio estranha, né? A sociedade fica num processo de debate, de discussão, e os cientistas, aqueles que eles sempre dizem, o momento de mudança é um momento de caos. A transformação dos paradigmas cria uma situação insustentável na sociedade até que o novo paradigma substitua aquele antigo. E nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma. É o paradigma do respeito a toda forma de vida. Respeito a toda forma de vida. Respeito na sua condição de espécie, para que ela possa viver a plenitude da sua condição de espécie. Então é respeitar todos os animais, todos os seres, e respeitar as diferenças que existem entre nós, na nossa sociedade. Né? Cada um de nós é diferente do outro, ou pela cor, ou pela escolha sexual, ou pela, enfim, né? Pela opção religiosa. Né? Todos nós somos diferentes. E se a gente não tiver o respeito por essas diferenças, né, a gente não consegue ter dignidade na nossa existência, dignidade na nossa vida. Então isso é fundamental, é essa a principal mensagem, esse é o principal paradigma que, né, está trazendo, né, que estamos trazendo, ou que está se formando e se fundamentando dentro da nossa sociedade. É o respeito a toda forma de vida, a toda forma de pensamento. Né?
E eu acho que isso é uma coisa tão fundamental, tão importante, que se a gente não estiver trabalhando isso, né, nós vamos ficar de fora dessa transformação. E olha que coisa triste, né? Quando a gente trabalha a luta contra o especismo, né, eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia, especismo. O especismo não tem diferença nenhuma do que é o racismo, do que é, né, o preconceito contra a raça, no caso dos animais, em relação aos animais, o preconceito contra o outro ser que não seja o ser humano. Então, e a opção também de defender este e não defender aquele, também é uma forma de especismo. E essa é uma questão que está sendo colocada para a gente. E eu descobri, gente, uma coisa fundamental. Quando a gente luta contra o especismo, na verdade, a gente está lutando contra toda forma de discriminação e de preconceito. Porque a mesma base que alimenta, né, essa visão de que os animais são inferiores a nós, portanto devem ser subjugados por nós, é a mesma base filosófica, epistemológica, que alimenta toda sorte de preconceito que a gente tem dentro da sociedade. Contra a raça, contra a cor, contra a religião, contra as opções, né, sexuais das pessoas. É a mesma base. Ou seja, é a intolerância para com o que é diferente da gente. Tá? Esse foi um aprendizado tão importante para mim, que eu comecei a achar que conversar com as pessoas, a importância de respeitar os animais, de respeitar a vida dos animais, a dignidade dos animais, né, era, na verdade, uma forma da gente estar chamando a atenção das pessoas. Gente, parem, pensem, nós não podemos discriminar, né? Nós não podemos violentar a condição da vida, né? A condição de sermos seres vivos, todos nós, né? E de todos nós temos importância nesse planeta, porque sem os seres vivos, todos, compartilhando esse planeta, nós também não conseguimos sobreviver a ele, né? Então, acho que essa é a grande lição e esse é o grande aprendizado que a gente tem. A senhora quer me fazer uma pergunta? Não, eu só queria, né, você pergunta, mas é uma comparação, você coloca isso, você não é franciscana, talvez não conheça São Francisco, mas 800 e tantos anos atrás, ele tinha praticamente a mesma linguagem, só que não científica. Ele colocava espiritualmente o respeito a todas as manifestações de vida, desde a minhoca até, né? E o respeito, essas diferenças, tudo é interessante também. Então a gente vê, há grupos que aderem, outros passam despercebidos. E o tempo vai trazendo a ideia fundamental, que é a vida, né? É isso que eu queria só, já que somos todos educadores franciscanos, né? Bom, eu vou só confessar para a senhora que eu sou uma seguidora de São Francisco. Então. Tem meu altar de São Francisco lá em casa e um monte de bichinhos né, que a gente vai ganhando. Eu faço aquela coleção básica, né, tudo quanto é cachorrinho, gatinho, cavalinho e tudo de bichinhos de miniaturas, né? Então o meu altarzinho lá de São Francisco contempla todos os seres, todos os bichos lá junto, né? E até porque realmente eu acho que a senhora colocou muito bem. Essa questão ela está sendo trazida agora, e o fato do Papa, né, Francisco ser franciscano e está trazendo essas mensagens mesmo de respeito, né, tem nos ajudado muito, diga-se de passagem, né, porque quem está nessa militância mesmo, né, para a luta contra, né, a discriminação, contra a intolerância, né, e principalmente em defesa dos animais, Papa Francisco tem realmente sido nosso aliado, né? E eu espero que ele comece a falar mais, inclusive, sobre a questão dos animais, para que a gente possa mudar um pouco esse panorama. Tem vitórias em alguns momentos, né? Em outros a gente tem recuos. A Lei 9.605, que é a Lei de Crimes da Natureza, é uma lei que pegou. As pessoas hoje buscam a lei para tentar, de alguma forma, denunciar o crime contra a natureza, contra o meio ambiente e contra os animais, né? E é uma lei que está se transformando, né? É uma lei que, como ela internalizou na sociedade, a sociedade está também mudando a sua cultura, a sua visão, né, em relação ao meio ambiente. Isso é fundamental. Nós conseguimos, por exemplo, aqui no estado do Paraná, impedir a entrada de circos com animais. Ou conseguir uma lei municipal que proibiu os circos com animais e uma lei estadual logo em seguida. Os animais, eles não podem ser utilizados para a nossa diversão.
porque para nossa diversão, eles são cruelmente, né, adestrados. Né? O adestramento daquele ursinho que anda em cima da bolinha, né, de borracha, né? Ou então que anda de bicicleta, é com muito sofrimento, é com muita pancada. Né? É, inclusive, não respeitar a sua condição de espécie. Quer dizer, um animal como esse não foi feito para ficar andando de bicicleta. Não é da natureza dele. O elefante também. Enorme lá. É, exatamente, se equilibrando, né, numa banqueta que mal cabe a gente e fazendo aquele enorme daquele animal tentar se equilibrar. Então, quer dizer, vai contra a natureza, né? E a gente começou a discutir isso. Gente, vamos parar para pensar, né? Nós não podemos impingir a um ser vivo, né, uma coisa que é contra a natureza dele. Nós precisamos respeitar a sua natureza, né, a sua condição de espécie. Ele não pode servir para o nosso entretenimento, porque nós vamos nos divertir com crueldade. O que é isso? O último circo que entrou com animais aqui no Paraná, aqui em Curitiba, tinha um elefante, e o circo sabia que tinha uma lei que proibia, né, a presença de animais em circos, e mesmo assim trouxe... Imagine como é que se esconde um elefante, né? O circo se instalou lá no Tarumã, vocês conhecem que lá usualmente, né, se instalam os parques de diversões, os circos, e num espaço lá no fundo do Tarumã tinha uma parede assim, em L, aí eles estacionaram um caminhão do circo aqui na frente, o outro caminhão nesse sentido, e colocaram a elefante no quadrado, que seria uma sala de 5 por 6 metros, mais ou menos. Conseguimos que uma professora da Universidade Federal, que é especialista na questão de bem-estar animal, ela deu um atestado de que efetivamente aquele elefante estava numa condição, né, que fugia à sua própria natureza, e nós conseguimos mandar esse elefante para um santuário ecológico que fica no interior de São Paulo, em Itatiba. E olha só que coisa mais linda. Essa elefante, quando ela veio para o Brasil, ela tem 46 anos, 48 anos agora, né? Já tem 2 anos isso. Quando ela veio para o Brasil, ela veio junto com uma outra elefante, que é um pouco mais nova que ela, a Honey, e a Honey foi parar também num zoológico, né? E que acabou, por condição de maus tratos, também sendo retirada desse zoológico e foi para esse parque. E a Bambi encontrou a Honey no Parque Itatiba. E elas se reconheceram, porque, não sei se vocês sabem, memória de elefante é um negócio que é sério. Outra que nós fizemos também, vocês devem ter tido a possibilidade de acompanhar em Curitiba, que era o aluguel de cães com a finalidade de guarda. E eu ficava 15, 20 dias fora, né? E esses cães ficavam lá, entre aspas, para tomar conta do meu patrimônio. Só que esses cães ficavam sem água, sem comida, eles adoeciam, ficavam sem atendimento veterinário, né, sem tratamento. Esses animais morriam nos postos de locação, nos postos de trabalho deles, né, porque eram animais de trabalho, para culminar recentemente numa lei que proíbe a atividade econômica de alugar cães para finalidade de guarda. Então, na verdade, é uma luta que é de todos nós, não é só daquele que é militante. É uma luta da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, ao longo dessa trajetória, que é o que eu comecei a dizer desde o começo da minha fala, nós conseguimos implantar uma cultura de respeito. Né? Precisa ampliar, muito mais. Por isso nós temos o projeto do ponto final do abandono, porque ainda acontece abandono de animais, ainda acontece o crime do abandono e o crime de maus tratos. Mas já existe na sociedade, já está internalizada a necessidade da gente mudar isso, da gente virar essa página do abandono, da crueldade, né, do preconceito, da discriminação e passar para uma nova página, né, na construção dessa nossa história, desse processo civilizatório, que é a do respeito, né, da tolerância, da compaixão, né, do carinho, do amor, né, da dignidade, da responsabilidade para com a educação, para com as pessoas, e para com os animais e para com a natureza. Eu acho que a gente tem condições de virar essa página. O pessoal da meditação aí está num processo bacana assim, de envolver a humanidade, o planeta, né, para essa transformação, para pensar o planeta de uma forma nova, e nós com a nossa luta em defesa dos animais. E vocês, como educadores, assim como nós, educadores também, de multiplicar essa ideia e de efetivamente fazer a transformação. Quero agradecer a oportunidade. Gostaria realmente de poder trocar mais ideias com vocês, de trazer outras questões que pudessem contribuir para o trabalho do dia a dia, mas a gente se coloca à disposição. A gente pode voltar e viremos sempre a essa escola, sempre que formos chamados.
E eu agradeço a atenção e a oportunidade de ter compartilhado com vocês esse momento bonito de choro, de compaixão, de carinho, de afeto para com os animais. Obrigada.